Quando a gente fala de aprendizado supervisionado, a ideia central é treinar um modelo a partir de exemplos em que a resposta correta já está conhecida. Em ciência de dados, isso aparece o tempo todo, porque muitos problemas do mundo real podem ser formulados como previsão de um valor numérico, que é regressão, ou como escolha de uma classe, que é classificação. Na regressão, o alvo é contínuo, como prever tempo de atendimento, valor de benefício, custo de um processo, demanda de acesso a um serviço. Na classificação, o alvo é categórico, como identificar fraude ou ausência de fraude, prioridade alta ou baixa, ou rotular documentos por assunto. Para saber se um modelo está bom, a gente precisa de métricas de avaliação adequadas ao tipo de problema. Em regressão, é comum usar erro médio absoluto, erro quadrático médio e a raiz do erro quadrático médio, porque elas resumem o tamanho do erro entre o valor previsto e o valor real. Também aparece o coeficiente de determinação, que indica o quanto o modelo explica da variação do alvo. Em classificação, é muito comum trabalhar com acurácia, mas ela pode enganar quando as classes são desbalanceadas. Por isso entram precisão, revocação e a medida harmônica entre as duas, além da matriz de confusão, que deixa visível onde o modelo está errando. Quando a decisão envolve limiar de corte, curvas como a ROC e a de precisão versus revocação ajudam a comparar modelos em vários pontos de operação, e a área sob essas curvas vira um resumo útil. Um tema que cai bastante e aparece na prática é overfitting e underfitting. Underfitting acontece quando o modelo é simples demais e não consegue capturar padrões reais dos dados, então erra tanto no treino quanto em dados novos. Overfitting é o oposto. O modelo se ajusta demais ao conjunto de treino, aprende ruído, exceções e particularidades, e quando vai para dados novos o desempenho cai. A forma clássica de enxergar isso é olhar desempenho no treino e em validação. Se o treino vai muito bem e a validação vai mal, há um sinal forte de overfitting. Para controlar isso, entram técnicas de regularização e boas práticas de seleção de modelos. Regularização significa limitar a complexidade do modelo para evitar que ele se torne sensível demais ao conjunto de treino. Em modelos lineares, isso costuma aparecer como penalização dos pesos, como a regularização do tipo L1, que tende a produzir soluções esparsas e pode ajudar na seleção de variáveis, e a regularização do tipo L2, que encolhe os pesos e costuma estabilizar o ajuste. Em modelos de árvore, regularização aparece como limitar profundidade, limitar número mínimo de amostras por folha ou podar a árvore. Em redes neurais, aparecem dropout, penalização de pesos e parada antecipada, entre outras. Para medir generalização de forma confiável, a gente separa os dados em conjuntos de treino, validação e teste. O treino é usado para ajustar os parâmetros do modelo. A validação é usada para escolher hiperparâmetros e comparar alternativas, como escolher grau de regularização, profundidade de árvore, valor de K no KNN, tipo de kernel em SVM. O teste fica guardado para avaliação final, simulando dados realmente novos. Uma técnica muito cobrada é a validação cruzada, em que o conjunto de treino é dividido em partes e o modelo é treinado e avaliado várias vezes, trocando a parte usada como validação. Isso reduz o risco de tomar decisões por sorte em uma única divisão. Tudo isso se conecta ao trade-off entre viés e variância. Modelos com alto viés são rígidos, simplificam demais e tendem ao underfitting. Modelos com alta variância mudam demais quando os dados mudam um pouco e tendem ao overfitting. A busca de um bom modelo é, em grande parte, ajustar esse equilíbrio com escolha de algoritmo, ajuste de hiperparâmetros, regularização e boa validação. Entre os modelos mais cobrados, regressão linear é um ponto de partida fundamental. Ela assume uma relação linear entre variáveis explicativas e alvo e é muito interpretável, permitindo entender impacto de cada variável. Já a regressão logística é um modelo clássico de classificação, que estima a probabilidade de uma classe a partir de uma combinação linear das entradas, usando uma função sigmoide e, na prática, permitindo ajustar limiares e analisar odds. Árvores de decisão são modelos que particionam o espaço de atributos por perguntas do tipo se-então, gerando regras claras e intuitivas. O problema é que uma única árvore pode ser instável. Por isso aparecem random forests, que combinam várias árvores treinadas com amostragem e seleção aleatória de atributos, reduzindo variância e geralmente melhorando o desempenho.
SVM, ou máquina de vetores de suporte, busca um hiperplano que separa classes com máxima margem e pode usar kernels para lidar com separações não lineares. KNN, por sua vez, classifica ou estima valores com base nos vizinhos mais próximos no espaço de atributos, sendo simples e eficaz em alguns cenários, mas sensível à escala das variáveis e ao custo de predição em bases grandes. No aprendizado não supervisionado, a gente trabalha sem rótulos, tentando descobrir estrutura nos dados. Um tema central é redução de dimensionalidade, especialmente PCA, análise de componentes principais. O PCA cria novas variáveis, combinações lineares das originais, organizadas para capturar o máximo de variância possível com o menor número de componentes. Isso ajuda em visualização, compressão, remoção de ruído e até como etapa de pré-processamento para outros modelos. Em agrupamento, K-means é o algoritmo mais conhecido. Ele tenta dividir os dados em grupos minimizando a distância dentro de cada grupo, representado por centroides. Ele é rápido, mas exige escolher o número de grupos e pode sofrer com formatos complexos e outliers. Mistura de gaussianas, com modelos como GMM, assume que os dados vêm de uma combinação de distribuições gaussianas e faz um agrupamento probabilístico, permitindo pertencimento parcial. Em mineração de padrões, regras de associação buscam relações do tipo se ocorre isso, então tende a ocorrer aquilo, usando conceitos como suporte e confiança, muito comuns em análise de cestas e também aplicáveis a eventos e sequências. Redes neurais artificiais entram como uma família de modelos inspirados no processamento distribuído. A arquitetura básica tem camadas de neurônios conectados por pesos, em que cada neurônio calcula uma combinação linear e passa por uma função de ativação. Funções de ativação como ReLU, sigmoide e tangente hiperbólica influenciam a capacidade do modelo de representar não linearidades e também afetam o fluxo do gradiente durante o treinamento. O treinamento normalmente usa otimização por gradiente descendente, em que a gente calcula como os pesos devem mudar para reduzir a função de perda. Na prática, é comum usar o gradiente estocástico, que atualiza com mini-lotes e torna o treinamento mais escalável. O backpropagation é o mecanismo que calcula eficientemente os gradientes camada por camada, aplicando a regra da cadeia. Para evitar overfitting em redes neurais, entram métodos de regularização. Além de penalização de pesos do tipo L1 e L2, aparecem dropout, que desliga aleatoriamente unidades durante o treino, forçando redundância e robustez, e a parada antecipada, que interrompe o treinamento quando a validação para de melhorar. Redes convolucionais, conhecidas como CNN, são especialmente importantes em visão computacional. Elas usam filtros convolucionais para extrair padrões locais, como bordas, texturas e formas, e camadas de Pooling para reduzir dimensionalidade e aumentar invariância. Isso as torna muito eficazes para tarefas com imagens. Em Machine Learning aplicado, visão computacional costuma aparecer em dois grandes tipos de tarefas: classificação de imagens, em que o objetivo é dizer o que existe na imagem, e detecção de objetos, em que o objetivo é localizar e classificar objetos, produzindo caixas delimitadoras. Em cenários reais, além do modelo, importam dados rotulados, aumento de dados, normalização, escolha de arquitetura e critérios de avaliação específicos, como métricas baseadas em interseção sobre união para avaliar detecção. Já em processamento de linguagem natural, o foco é transformar texto em representações numéricas e construir modelos para tarefas como classificação de documentos, análise de sentimento, extração de entidades, busca e perguntas e respostas. Isso envolve tokenização, vetorização, embeddings e modelos modernos capazes de capturar contexto. Também é comum lidar com limpeza de texto, remoção de ruído, padronização e avaliação com métricas adequadas à tarefa. Um ponto muito cobrado em ambientes corporativos é ETL, extração, transformação e carga. Extração é trazer dados de fontes como bancos relacionais, APIs, arquivos, filas e logs. Transformação inclui limpeza, tratamento de valores faltantes, padronização de tipos, deduplicação, enriquecimento com regras de negócio, criação de variáveis e integração de fontes. Carga é gravar os dados prontos em um destino como data warehouse, data lake, banco analítico ou camadas de consumo. Em pipelines bem feitos, entram controle de qualidade, rastreabilidade, versionamento, testes e monitoramento,
porque dados são ativos críticos e falhas podem afetar análises e modelos. Manipulação, tratamento e visualização de dados fecham a base do trabalho. Antes de qualquer modelagem, a gente explora os dados, entende distribuição, outliers, correlações, consistência e possíveis vazamentos de informação. Ferramentas como Pandas e NumPy em ambiente Jupyter são muito usadas para carregar, filtrar, agregar e transformar dados, além de permitir prototipação rápida. Em R, aparecem pacotes fortes para estatística e visualização. Visualização bem feita ajuda a enxergar padrões, comparar grupos, acompanhar séries temporais e comunicar resultados de forma clara, com gráficos adequados e escalas coerentes. Quando o assunto é inteligência artificial em sentido amplo, é importante diferenciar técnicas clássicas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e mineração de dados. Aprendizado de máquina reúne modelos supervisionados e não supervisionados, com técnicas de classificação, regressão, agrupamento, redução de dimensionalidade e associação. Sistemas de recomendação aparecem como um caso aplicado muito comum, seja por filtragem colaborativa, que usa interações de usuários e itens, seja por abordagens baseadas em conteúdo, que usam atributos dos itens, ou por modelos híbridos. Deep Learning é uma parte do aprendizado de máquina que usa redes neurais profundas, muito eficazes em visão, linguagem e áudio, mas que também exige mais dados, mais computação e mais cuidado com treinamento e regularização. Mineração de dados, por sua vez, foca em extrair conhecimento e padrões úteis de grandes bases, conectando estatística, aprendizado de máquina e gestão de dados. Por fim, ferramentas de mercado como SAS podem aparecer tanto para preparação e análise quanto para modelagem. O importante, em prova e na prática, é entender conceitos, como preparar dados com qualidade, como escolher métricas, como separar treino, validação e teste, como evitar overfitting, como comparar modelos com validação cruzada e como explicar o comportamento do modelo de forma consistente. Com essa base, você consegue transitar entre algoritmos e ferramentas diferentes, porque os princípios permanecem os mesmos, e o que muda é a forma de implementar e ajustar cada etapa.